acontecendo aí no Porto, no aeródromo. Tudo bem, Elaine? Bem-vinda mais uma vez à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rita. Boa tarde aos ouvintes. Obrigada por sempre nos receberem e nos darem esse espaço aí que é tão nobre, né, para os nossos ouvintes. Nós te agradecemos até para trazer essas novidades, porque a gente falava tanto, né, sobre especialmente o Porto, mas também o aeródromo. E agora a gente vê as coisas acontecendo, claro, porque tenha pessoas lá e você que puxa a frente, mas a gente vê um desenvolvimento começando a acontecer. A gente sabe que falta muito. Mas o que a gente pode trazer de novidades? Inclusive reuniões hoje que acontecem, né, em Porto Alegre com o DENIT, a questão de dragagem. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque eu sempre ouvia falar, não adianta o Porto Estrela funcionar porque os navios não vão passar ali porque é muito raso. Dragagem é isso, é dar condição de navegabilidade para os navios. O que está sendo trabalhado, discutido nesse momento e que tipos de novidades a gente poderá ter nesse sentido? Olha, realmente, como tu disseste, o Porto era, digamos, algo adormecido, ficou aí, né, 10 anos parado. E com a constituição da ELOG, nós ouvimos muito. Não tem mais como voltar ao Porto, não tem mais como, digamos assim, a gente escoar a produção via hidrovia. Mas a gente consegue sim, né? E essa é uma notícia importante, e boa e positiva aí para nossa região. Por quê? Nós tivemos a visita, alguns dias agora, do DENIT. Porque o que acontece? Há uns dias atrás, enfim, no final do ano passado, o Estado lançou 60 milhões de investimentos, né, em hidrovias, dragagens, enfim. Mas é bom a população também entender que o Rio Taquari, ele não pertence ao Estado, ele pertence ao DENIT, que é a União. Então, estes 60 milhões de investimentos do Estado são outros 5 pontos que compõem Lagoa dos Patos, enfim, outras áreas, não o Rio Taquari. E aí, o que acontece? Isso provocou, né, uma aproximação ELOG e DENIT para que a gente, então, iniciasse esse estudo, porque isso é o DENIT que precisa, é jurisdição do DENIT fazer isso. Nessa visita que nós tivemos, então, teve aqui Pedro Luzardo, o Augusto Ayub, que é um engenheiro aquaviário, e ele nos trouxe, então, notícias muito boas. Enfim, toda uma boa vontade que o DENIT tem de fazer realmente essa dragagem. Mas o que é preciso antes de qualquer dragagem? É fazer a batimetria. Batimetria é a medição, é ver como está o nosso rio depois de todo esse período, que ficou 10 anos. 2014 foi feita a última batimetria. Então, agora, passado praticamente são 9 anos, né, quase 10, dessa última batimetria, é necessário que se faça outro. Por quê? Principalmente pela última cheia, que ela movimentou muito. Pode ser que o rio tenha sofrido bastante, como é que eu vou dizer assim, ele recebeu, enfim, pedras, dejetos, galhos, enfim, e isso prejudica a navegação. Mas a gente só vai saber isso fazendo a batimetria, que é essa medição, que é saber como está o rio. Então, o que acontece para fazer essa batimetria? O DENIT, até então, tem uma empresa contratada, mas vai até a barragem, vai até Bom Retiro. De Bom Retiro até o Porto de Estrela, não está incluído a batimetria neste processo que o DENIT fez. O DENIT é um órgão público, passa por licitação, então esta empresa, não, ela apenas está contratada até a barragem. Dali até o Porto, não. Então, o DENIT se propôs, e estamos acompanhando isto, um adendo no atual contrato com esta empresa, e vão incluir a barragem, este trajeto até o Porto de Estrela, para que a gente possa fazer essa batimetria. E a notícia boa é de que, né, pelo menos a informação do DENIT, que a gente consiga até agosto ter isso concluído. E outra notícia boa, vindo do engenheiro... Concluído a batimetria. Já feita a batimetria. Batimetria. Aí, com isso, a gente vai saber, e aí que eu ia chegar no assunto que o engenheiro trouxe para nós, que há a possibilidade de não ser feito dragagem, de não ser necessário fazer dragagem.
e aí nós estaríamos com tudo já resolvido em agosto. Havendo a necessidade de fazer dragagem, aí a gente tem que iniciar esse processo que o DENIT vai fazer, enfim, né? É um pouquinho mais moroso, mas também abriu-se a possibilidade daí que se inicia a dragagem lá por agosto, setembro, e a gente talvez no final do ano já possa voltar à navegação normal. E se a batimetria nos der a informação de que não tem necessidade, a gente já em agosto poderia voltar com a navegação normal. Ou seja, nós estamos muito próximos, então, de voltar a uma navegação normal. O que é navegação normal? É ter barcos maiores para fazer o escoamento ali da produção de grãos. E eu aqui posso tornar público já, né, que a gente tem empresas interessadas, e uma delas, eu posso usar o nome da empresa Nutritec, que nos autorizou, né, dizer ela é uma interessada. Então, caso isso aconteça, a Nutritec, digamos, já vai ser uma das primeiras aí habilitadas, e nós temos mais uma na região que nos procurou, né, mas não estamos autorizados a dizer que também ela está com interesse. Então, nós estamos aí muito próximo de voltar, né, ao uso da hidrovia. Desde quando que não se usa o Rio Taquari para essa navegação normal que você refere? A última foi feita um pouquinho antes final de 2013, início de 2014. E qual é a profundidade que tem que ter? Eu não sei o que se estima, né? Porque a batimetria vai dizer exatamente, isso. Mas o quanto que se estima que tenhamos e quanto que deveria ter para os barcos maiores conseguirem navegar. Em torno de 3 metros. 3 metros de profundidade. Isso aí. 3,5 já são barcos já bem maiores, né? Que o rio aqui, ele também comporta. Claro que agora precisa se ver com toda essa movimentação que houve, mas em torno de 3 metros já traz navios de grande porte que podem aí escoar uma produção aí de né, inúmeras toneladas, então, que é o necessário já, digamos, já atenderia à demanda da empresa Nutritec, que hoje está interessada e realmente já fez um estudo aí que contribuiria muito, né, com o escoamento aí da produção deles. Então, realmente, assim, ó, é uma notícia muito boa. Demanda apenas, então, deste adendo no contrato para fazer a batimetria, que é, né, na realidade, esse estudo para ver como está o rio. Isso está em processo? Já está em processo, tá em sim. processo. O DENIT já iniciou isso, já fez o contato com o jurídico deles, enfim. São trâmites legais necessários dentro de um poder público. Tem um custo? Tem custo, sim. Tem custo aí, tudo suportado pelo DENIT, enfim, né? Mas, e é possível, porque este trajeto, porque quando se contrata uma empresa via órgão público, pode-se aditar 25% deste contrato. E é o que o DENIT vai fazer. Então, estes 25% atenderiam este nosso trajeto aí, digamos, da barragem até o rio. Então, e aí seria qual o trajeto que o barco poderia fazer? Lajeado, Estrela, Lajeado, vai até Porto Alegre? Sim, ele vai até Porto Alegre, ele vai mais, ele vai até Porto Alegre, ele vai até o porto de Rio Grande. Descendo o Rio Taquari não vai mais, né? Até porque tem ali um lugar onde as pessoas ficam com as lanchas ali, que é muito rasinho, né? Ali precisaria uma dragagem muito... É até o porto. Pra cima, né? Isso aí. Em direção a Bom Retiro. Em direção a Bom Retiro, passa ali a barragem, né? A barragem também, ela comporta, então, esses navios. Já teve até algum comentário, enfim, que se ouviu de que, mas a barragem, talvez, ela possa ser um empecilho. Ela não é. Nós tivemos essa informação do DENIT. E vai além de Porto Alegre, Elaine? Oi? E vai além de Porto Alegre? Ela vai até o Porto de Rio Grande. Vai até o Porto de Rio Grande. Até o Porto de Rio Grande. Puxa, então, isso é alguma quilometragem, hein? É alguma quilometragem, sim. Eu não tenho como agora dar essa quilometragem até ali. Mas é uma boa, né? É um bom trajeto, mas que facilitaria muito o nosso, né, digamos assim, a nossa região, eu digo, porque a gente tem várias empresas em Lajeado, várias empresas em Arroio do Meio, Teutônia, enfim, que poderiam fazer, né, começar a logística da hidrovia novamente, né? Nós temos uma empresa aí bem grande também, que já anunciou que, daqui a pouco, tendo vocês aí, né, como parceiros, a gente vai seguir. Eu disse, bom, então já seria mais uma. Então, eu acho que a gente vai iniciar. Uma vez funcionando, também acaba chamando a atenção, na realidade, viabilidade. Olha, vou dizer para vocês que nós estávamos num impasse, porque assim, as empresas nos procuraram e disseram assim, vai ter hidrovia, mas para eu saber
para fazer toda essa movimentação, eu teria que ter empresas interessadas. Então, não adiantava eu provocar o DENIT custear tudo, porque é alto esse custo de fazer batimetria, depois, né, dentro da possibilidade, se tiver que fazer a dragagem, enfim, se eu não tivesse interessados. Nossa. Então, faria tudo isso sem interesse, seria difícil. Então, a Nutritec anunciando, nós já demos o pontapé inicial. E pelo que você fala, então, Elaine, a gente pode afirmar que o Rio Taquari vai voltar a ter navegabilidade. Esse ano ainda. Esse ano ainda. Olha, O eu mês estou seria sendo o- bem positiva, mas em agosto- função de tudo do andamento. indica que sim. Agosto, a batimetria estaria concluída, certo? Talvez Caso- a partir de agosto. Se a batimetria for positiva, ok. E a dragagem levaria quanto tempo, se necessário? A dragagem daí até final do ano. É o que o DENIT nos informou. Então, Fazendo na a dragagem. pior das hipóteses, teríamos navegabilidade no Rio Taquari para esses barcos aí trazendo grãos a partir do início de 2024. De 2024. Isso aí. Muito bem. Isso aí. Então, Ótima. a gente já deixa isso, né? O desafio lançado para as empresas que têm interesse, então, para que a gente, assim, ó, também nos procurem, para que a gente possa saber, ó, quem mais tem interesse, né? Não só a Nutritec, a gente sabe que outras terão, né? A gente, mais uma manifestou, mas outros ainda estão um pouco receosos, porque a gente sempre criou expectativa e não avançamos. Agora a gente está falando com propriedade, né, em virtude da visita do DENIT, em virtude da palavra de um engenheiro que é da área. Então, toda essa movimentação ela está acontecendo. Então, nós estamos muito próximos. E hoje temos a Nutritec, que está no Porto, né? Isso. O leilão vai ser essa semana. Já, Abertura do leilão, né? Já trouxe uma notícia, assim, ó, que amanhã podem Muitas abrir... novidades, né? Isso aí, estamos com muitas novidades, porque assim, ó, a gente não para, né? Só que tudo tem um tempo, então a gente tem trâmites a serem seguidos, uma questão legal, né? Porque a Elog, ela é uma empresa pública, então tem todos os trâmites e eles são um pouco mais morosos, mas a gente precisa seguir a legalidade. Então, o que eu tô trazendo para vocês hoje aí, para os ouvintes da Independente de primeira mão? Amanhã, ao abrirem os jornais, nós estamos publicando o edital, né, de dois coxos, onde a gente recebe areia, tá? Então, as empresas que trabalham com este tipo, ou seja, este objeto, que é a areia, elas poderão se habilitar a este edital e fazer a sua proposta no dia 13 de março, vai estar ali, né? A gente vai fazer a abertura dos editais, então a gente vai estar abrindo esse dos coxos que está sendo publicado amanhã. E até sexta, ou no mais, dar no sábado aí, estaremos publicando mais uma parte, que é 1,7 hectares, que ele é um formato de um triângulo, bem em frente à Elog, quem conhece aquele espaço, é uma terra, né, onde as empresas também poderão se habilitar para construção. Então, ali é para todo e qualquer segmento industrial, comercial, de serviços. Então, pode fazer pavilhões, enfim, e é um espaço muito nobre, próximo à BR. Então, assim, ó, um espaço adequado para que a gente possa instalar empresas. Então, aquelas que tiverem interesse, a gente vai estar lançando o edital aí até sexta, no mais tardar no sábado, esse edital estará sendo publicado. Investimento mínimo. Este é de 18 mil, deste espaço. E os coxos, cada coxo, digamos, coxo A e coxo B, cada um, no mínimo, 5 mil. Então, também é um espaço bom, valores bons, né? Passa por uma avaliação, então, tudo dentro da legalidade. Também já vou anunciar que nós temos uma área de terras que fica à margem da BR-386, que fica na entrada. Então, quem vem, por exemplo, de Estrela Lajeado, fica à esquerda, né? Quem vem de Lajeado à Estrela fica à direita. Ainda é uma área verde, da qual nós iniciamos o licenciamento ambiental. E ele está sendo finalizado esta semana, quando a gente vai saber qual é a área que a gente teria disponível para nós, em março, lançarmos edital. Então, também ali é um espaço que possivelmente teremos 3 a 4 empresas podendo se estabelecer. Nós faremos como é que eu vou dizer assim, talvez um lote, né? Lotear esta área, que ela tem aproximadamente 18 hectares,
alguma parte ali não é edificável, então, porque passa fios, tem sangue, enfim, e o meio ambiente vai nos dizer qual é a área, então, que pode ser edificada e a gente vai estar proporcionando isso também. Então, são muitas informações boas. Outra informação, que é uma novidade também, a gente vai estar recebendo na ELOG a Patran. A Patran hoje, e ela é regional e é de grande serventia na nossa região, né? A Patran junto ao porto, porque eles usam barcos, enfim, então... O que acontece? A Patran, ela usa um espaço junto à empresa Nutritec. A empresa, como, né, adquiriu toda aquela área ali através de uma cessão de uso, a Patran ela vai simplesmente se deslocar, sair da área da Nutritec e vai para a área da ELOG. Então, a área administrativa, a área onde eles têm os objetos deles, enfim, vai ficar junto ao porto ali, junto com a ELOG. Um pouquinho mais para o lado, né? Um pouquinho mais para o lado. Isso também é importante. Aí estamos conversando com o Tenente Coronel Rodrigo, a Capitã Morgana, e estamos finalizando o convênio para agora, aí, início de março. Então, eles vão estar num espaço muito bacana e para a gente também é muito bom, para a região é bom tudo isso. Então, são muitas informações aí que a gente trouxe para vocês que estão saindo esta semana em relação ao porto. E aí a gente também, em primeiros dias, vai estar aí, né, com a topografia do nosso aeródromo. Estamos lançando também o aeródromo, que também é muito bom, né? Nossa região aí recebe inúmeros voos diários, voos comerciais, enfim, que nossos empresários usam aquele espaço, muito mais do que as pessoas mesmo, muitas vezes têm conhecimento, né? A gente falava, inclusive, aqui nos bastidores, né, do que a gente talvez não vivencie tanto, né? A gente até vê, avisa eventualmente alguma aeronave passando, mas muitas vezes não faz ideia de que utiliza o aeródromo aqui, né, de Estrela. Hoje nós estamos quase com 4 aí pousos diários de aeronaves, de empresários de diversas regiões aí, então Porto Alegre e Juí, nós estamos com uma frequência muito grande de um empresário de Juí que tá vindo para negócios aqui em Lajeado, então ele faz o pouso dele ali, né, já conversei inclusive com ele, enfim, então isso é muito bom, nós estamos com vários empresários já usufruindo do nosso aeródromo. Ele é regional e nós queremos agora cada vez mais profissionalizar, como numa outra, né, entrevista que eu falei bastante desta parte dos hangares, dessa parte do aeródromo. O que nos falta ali é nós delimitar a área, né, e através da topografia a gente vai fazer isso. Então, a topografia nós vamos estar contratando agora, final de fevereiro, para o pessoal iniciar esse trabalho lá, e a gente também vai estar com isso, então, mapeado. Boas e muitas notícias novas, né, Sim. a respeito aí ao porto e também ao aeródromo. O Vlad Martinez, que é da área de logística, ele faz algumas colocações aqui. Vamos a elas. Alguma coisa, né, Vlad? Que ele escreveu muita coisa aqui, mas ele diz: que estudo o corpo técnico da ELOG fez sobre quais empresas e quais cargas que poderão migrar das rodovias para a hidrovia. E também a ELOG fez algum estudo que demonstre a redução de custos logísticos, que apresente as vantagens competitivas da hidrovia e quais os serviços que o Porto de Estrela poderá oferecer para elas. Perfeito. Veja bem, o Porto de Estrela, ele é constituído e existe o plano mestre, tá, do Porto, que ele é adequado para o escoamento ali de grãos. Então, a hidrovia, né, do Porto de Estrela, ela vai ser para grãos. Em relação à questão de custos, enfim, da logística, claro que cada empresa vai fazer o seu levantamento e um estudo, digamos assim, da sua viabilidade ou não de usar o transporte rodoviário ou não, depende do deslocamento, enfim, são vários fatores. Mas das informações que nós tivemos dessas empresas que nos procuraram, elas têm o interesse de escoar até Porto Alegre ou Rio Grande e que haveria uma redução dos seus custos em relação ao transporte rodoviário que hoje elas utilizam, né? Mas nós, mais uma vez lembrando, não estamos competindo com o transporte rodoviário. Mas essa economia seria de quanto?
Não posso dizer, eu não tenho essa informação assim da estimativa do real valor em números, né? Numérico, eu não tenho isso, mas com certeza a gente vai estar buscando isso até junto aos empresários, cada um pode fazer, porque cada um já buscou isso, as empresas que poderiam fazer esse transporte de navegação. São empresas contratadas, né, que fazem esse transporte via hidrovia. Mas já se tem essa informação deles de que o custo reduziria. Elaine, muito obrigado pela tua presença e sucesso à frente da ELOG. Continuamos acompanhando e trazendo mais novidades. Obrigada pelo espaço e aos ouvintes aí que sempre trazem também contribuições. Às vezes, depois de uma entrevista, a gente traz algumas provocações, eu vou dizer assim, né? Então, a gente está sempre aberto aí para receber contribuições, enfim, comentários e tudo que vier a adicionar e melhorar aí. Lembrando que a ELOG, ela é uma empresa de Estrela, mas ela atende aí o porto e o aeródromo, principalmente, que são regionais. Então, todo Vale estaria ganhando, né, com a expansão do porto e do aeródromo. Obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, conversamos com a presidente da empresa de logística Estrela ELOG, a Elaine Streu. Muitas novidades aí, os detalhes todos também no nosso portal independente.com.br na sequência. Agora, faltando 11 minutos para as 4 da tarde, 35 graus e 8 décimos é a temperatura.